Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar de um problema crônico de parte da imprensa esportiva brasileira. Porque alguns fatos, mesmo que sejam graves, são deixados de lado para que outros, nem tão graves assim, ou que exigiriam menos atenção, e normalmente exigem menos atenção da imprensa, por que determinados fatos ganham holofote e outros não? Estou falando aqui da perseguição mais do que conhecida de parte da imprensa brasileira, principalmente a imprensa ligada esportiva, ligada a São Paulo, clubes paulistas, que faz a cobertura de clubes paulistas. Por que a perseguição dessa imprensa ao acionista majoritário do Botafogo, a tudo o que acontece no Botafogo, a jogadores do Botafogo? E eu vou dar um exemplo aqui, para que você entenda a razão dessa perseguição. Existe algo que incomoda muito, principalmente os mais antigos, ou então aqueles ainda presos a um modelo que não existe mais no futebol brasileiro, um modelo romântico, aquela coisa ao futebol raiz. É muito bacana, é muito legal, são lembranças lindas, mas não existe. Não existe o futebol raiz como essa galera quer bandeirar por aí. Por que o Botafogo é perseguido? Trocando em miúdos, rapidamente, objetivamente, porque o Botafogo é uma SAF. Há uma perseguição às SAFs no Brasil, essa que é a grande verdade. Por quê? Porque a velha imprensa, ela se incomoda com aquilo que bagunça, com aquilo que mexe na ordem, com aquilo que é da ordem do contingente, não da ordem do previsível. Ninguém imaginava que o Botafogo fosse ganhar tudo no ano de 2024. Ninguém imaginava. Ninguém imaginava que um Botafogo, que um Fluminense, mesmo sem ser SAF, fosse disputar uma Copa do Mundo de clubes da FIFA e que um Botafogo fosse vencer o Paris Saint-Germain. Ninguém imaginava. A SAF, ela veio para trazer uma perspectiva não só de se igualar aos clubes amadores que têm boa gestão, tal. Ela veio para atropelar, porque ela vem jorrar dinheiro. Ela vem jogar dinheiro no mercado. Ela vem para subir o sarrafo dos investimentos, porque as SAFs não são, a maioria delas não é com dinheiro brasileiro, é com dinheiro do exterior. Isso incomoda muito determinada parte da imprensa, principalmente porque nenhum clube de São Paulo é SAF. Nenhum clube de São Paulo é SAF. Agora, o Botafogo é perseguido por determinados meios de comunicação porque o Botafogo, de certa forma, é a única SAF que tem resultados no curto prazo, resultados esportivos e resultados de gestão. Mas o Botafogo hoje vive esse imbróglio com a Eagle, e mesmo antes de viver esse imbróglio com a Eagle, parte da imprensa sempre focava no lado supostamente negativo. E aí vamos lá, por que agora, mais uma vez, a SAF do Botafogo volta a ser alvo de dúvidas, por essa mesma parte da imprensa? E o caso de investigação, que para mim é muito mais grave em termos esportivos, do Bruno Henrique, praticamente não é assunto nas mídias. Por que a situação do Corinthians, que é gravíssima, deixa de ser pauta em alguns dias para se falar de Botafogo? Por que isso acontece? Por que a crise permanente no Santos às vezes também deixa de ser pauta? Por que Neymar, os lados negativos do Neymar no Santos não são pauta? A pauta é falar mal da SAF, mal de John Textor, mal. Porque a SAF incomoda. E o Botafogo é a SAF que ganha títulos. Então o Botafogo incomoda. O Luiz Henrique, quando jogava no Botafogo, e teve um problema com a Liga Espanhola e a organização da Liga Espanhola, porque também houve supostamente um envolvimento dele em manipulação de resultado com cartões, tal. Nada foi provado.
o negócio foi arquivado, como foi agora o do Lucas Paquetá, né? Mas o que determinado grupo jornalístico, determinados jornalistas perturbaram falando que o Luiz Henrique não podia ser convocado para a seleção brasileira, fazendo perguntinha em coletiva sobre o Luiz Henrique na seleção brasileira e supostamente envolvido nisso e naquilo. E o Bruno Henrique, ninguém fala absolutamente nada. Nada. Se Bruno Henrique não jogasse no Flamengo, jogasse, por exemplo, no Botafogo, estaria a imprensa inteira aclamando um jogador com tantas provas contra, não pode estar jogando no futebol. Não é possível. A celeridade que teve no caso Aleph Manga, que teve no caso Bauerman, o que está acontecendo? Por que o Bruno Henrique ainda joga futebol? Por quê? Seria um clamor nacional, mas nem se toca no assunto. Nem se toca no assunto. Então existe, obviamente, uma pauta organizada em parte da imprensa, não em todas, tá? Em parte da imprensa, e vocês sabem muito bem de que tipo de imprensa eu estou falando, que organiza dessa forma. Bom, nós somos de São Paulo, ninguém bate nos nossos. Então, aqui um fala desse, outro fala daquele, então damos toda a atenção para os nossos queridos de São Paulo, e é claro, qual é a maior torcida do país? Desse também. A gente não vai trazer pauta negativa desse aqui. Agora, de resto, vamos massacrar sempre que possível. Sempre que possível. E é isso que acontece. É um esforço direcionado não para a prática jornalística. E aí muita gente poderia me falar assim, mas Guilherme, você não acha que se deva realmente falar da situação da Eagle lá na França, do que pode respingar aqui no Botafogo, John Textor está querendo tirar o Botafogo da Eagle? Tem que ser falado. Mas é claro que tem que ser falado. De maneira jornalística. E não clubística. Da mesma forma que a suspensão do Bruno Henrique tem que ser falada. Da mesma forma que o impeachment e a crise financeira do Corinthians, a forma como gestores anteriores gastaram o dinheiro do Corinthians, tem que ser falada. Da mesma forma que escândalos da Crefisa, Polícia Federal, ações, poderia também ser falado, mas não é pauta. Não é pauta. Imagine se o Palmeiras não fosse de São Paulo. Olha o que teria ação contra a Crefisa por isso e aquilo, aquilo outro, tal. São várias ações contra a Crefisa. Em tese, a Crefisa também está borbulhando para falir, porque são muitas ações contra a Crefisa, mas nem se fala disso. Por quê? A ideia é proteger os queridos e massacrar os que não fazem parte da nossa pauta, né? Então, é só um direcionamento para que também os torcedores entendam de Vasco, torcedor de Fluminense, torcedor do Botafogo, torcedor do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do Bahia, para que os torcedores que não fazem parte da patotinha de uma parte da imprensa, né, eles entendam que não acreditem em tudo que vocês leiam em blogs, páginas, canais que sejam declaradamente contra o seu clube. São páginas que vestem camisas de times. Se não for aqueles times, vão sempre buscar, porque tudo tem dois lados na vida, né? Então vão sempre buscar trazer o lado negativo, sempre. Até hoje, eles só trouxeram o lado negativo da SAF do Botafogo. E o Botafogo é o campeão da Libertadores da América e o campeão brasileiro. É o time que mais faturou vendendo. É o Botafogo. E eles nunca vão falar isso. Eles sempre vão trazer que não, fulano enganou as pessoas, fulano nunca pagou ninguém e tal. Metade de determinado meio de comunicação já tem um processo nas costas. A outra metade tá para ter, né? Então é só para a gente entender como funciona. Toda empresa de comunicação tem a sua pauta, tem a sua ideologia, tem o seu modus operandi, assim como tem seus escolhidos e tem os seus desprezados. Então os torcedores precisam saber escolher que canal, que pauta eu vou confiar. Acho que os sinais estão aí. É só você, não precisa nem ser um gênio para enxergar
esses sinais. Tem que ser falado do Botafogo? Tem que ser falado da crise da Eagle? Claro que tem. Está muito obscuro. Tem coisas que a gente consegue entender, outras não. Isso precisa ser falado. Mas outras coisas muito mais graves também poderiam ser faladas e não são. Assim fica fácil fazer jornalismo, né? Eu fico por aqui. Até a próxima pauta polêmica aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.